Oi, gente, tudo bem? Aqui é a terapeuta Bruna de novo e hoje eu vim falar de assunto chato. Assunto chato, assunto que a gente tem que aprender como adulto, felizmente, vamos colocar assim como felizmente, que é o que a gente conta e o que a gente não conta para pai e mãe, tá? O que eu vejo que é um erro, e aí é a minha experiência de vida e também como pessoa, das coisas que eu acredito. Tem até muitas frases que as pessoas falam assim, honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe, lembrando, é um conceito religioso, tá? Ele não necessariamente você fazendo o processo terapêutico, psicologia principalmente, né? Que é o mais comum que a gente costuma fazer, mais comum que a gente costuma fazer. Vocês entenderam? Mas isso não quer dizer que isso se aplica, porque é um conceito religioso. Mas uma das coisas que eu acho que a gente honra a nossa vida, e com isso a gente faz uma ajuda elevada com os pais, é justamente a gente saber gerenciar o nosso adulto e as nossas escolhas e consequências. Sabe aquela ajudinha que você pede de vez em quando? Você pede uma ajudinha para ali, aí você precisa de uma coisa, você pede uma ajudinha a colar, aí você vai e pede um favorzinho, ou faz um favorzinho em troca de outro favorzinho. Isso faz com que? Isso faz com que a rede fique mais forte e não necessariamente a rede de laços amorosos. Ela é uma rede de conflito. Vou explicar por que tem essa rede de conflito. Vamos lá, passo a passo. Quando você era pequeno, a sua mãe e seu pai pegavam você e resolviam as questões quando você era pequena do jeito deles, né? Com as crenças, com a formação que eles têm, eles vão lá e resolvem do jeito deles. A criança às vezes vai espernear para alguma coisa, mas eles precisam resolver, dar uma conta de uma solução. Então eles vão lá e resolvem, tá? Quando você cresce, a maioria dos pais não tem, ou muitos pais não têm, a mente evolutiva. Eles ficam com a mente fixa, principalmente no que diz respeito a filhos. E aí eles vão, se você tem um problema, eles vão resolver para você, mas do jeito deles, da mentalidade fixa deles. E aí você fica se sentindo o quê? Invadido, né? Porque você precisou de uma consulta ali, de um conselho, ele foi lá e o pai já se antecipou e resolveu do jeito dele. Do jeito, mesmo jeito que ele fazia com 7, 8 anos de idade. Porque a maioria das pessoas, aí é uma questão geracional, ficam com a mente mais fixa, né? A forma, por exemplo, eu tenho 30 e poucos anos. Aí eu vou ficando mais velha, eu vou ficando mais cri-cri, reforçando algumas coisas, então eu vou ficando cada vez mais rígida. A gente não se trabalha, a gente começa a fazer esses esquemas. E aí, como a maioria dos pais, né, a gente trata aqui de famílias disfuncionais, essas pessoas não estão em tratamento da saúde mental, eles vão lá e resolvem do jeito deles, como se você tivesse 8 anos de idade. Então, se você está com dificuldade de pagar o seu apartamento, a sua mãe vai lá e vai pagar o apartamento para você, se você vai lá contar. Só que, por que há cobrança depois? Por quê? A pessoa, geralmente as pessoas, elas cobram 3 coisas que elas gastam. O mental delas, né? Se pensou para te dar uma resposta, então mental. A energia que ela gastou e o dinheiro. Então, geralmente são essas 3 coisas que as pessoas cobram. É muito mais difícil a gente encontrar pessoas conscientes que nesses 3 pontos elas consigam ter consciência e não cobrar aquilo que elas fizeram, né? Aquilo se torna realmente uma ajuda consciente, uma doação, um altruísmo, sem cobrança. A pessoa precisa estar muito apropriada de si, precisa estar muito consciente para ela conseguir fazer isso, tá? Então, esses pequenos favores, a mãe e o pai, eles costumam despender o quê? Energia. E muitas vezes eles já estão debilitados em certos aspectos. Então, não em todas as áreas, mas podem estar debilitados em outras. E aí eles vão achar justo que você retribua de alguma forma, principalmente se forem pais disfuncionais.
O problema é que a gente vai bancando algumas coisas de adulto e depois a gente não consegue lidar com as consequências, né? Eu tive uma cliente que ela comprou uma casa na praia e depois ficou com medo de fazer o trajeto da casa da praia sozinha. Aí ela chama a mãe. Quer dizer, ela fez uma compra adulta, né? Conseguiu ali, então é um ganho do adulto, mas aí na hora de ir, fica com medo e aí chama a família de origem para acompanhar. Isso é um problema? Não, não é um problema, mas é disfuncional? É disfuncional, então se tornou um problema, né? Essa viagem de energia vai ser cobrada, porque a mãe não consegue ter um contato genuíno ali, dizendo assim, não, não vou. Esse tipo de mãe geralmente gosta de ir lá para ter mais suprimento e tal, aí vocês já sabem da história toda, tá? Então, quando vocês estiverem na situação de adultos, pensem sempre se vocês vão conseguir lidar com aquilo sozinhos. Né? Ah, Bruna, é muito difícil ser um adulto totalmente isolado, totalmente sozinho, totalmente sem rede de apoio. Sim, é difícil. Por isso que a gente precisa ter noção dos nossos limites e das nossas bordas. O que a gente pode vir, o que a gente pode não vir. Né? Pode fazer ou não fazer. Né? Por exemplo, talvez a gente poderia ter soluções melhores, soluções menores, né? Coisas que a gente pode bancar, coisas que a gente não dá para bancar. E aí precisa também de um estado consciente. O adulto, ele banca as escolhas e é escravo nas consequências, tá? Isso não deve ser feito com a criança. A criança ela tem que entender os resultados da ação, mas nunca punição. A gente já adulto, a gente já toma algumas coisas da vida e isso serve para a gente despertar, para a gente acordar, justamente para a nossa evolução, nosso desenvolvimento pessoal. Muitas situações nos são dadas para a gente crescer, né? Então, essa coisa, o que você fala com pai e mãe? O que você fala com pai e mãe? O suficiente para que você dê conta sozinho, né? E você dê conta sozinho. Isso aqui eu dou conta sozinho, eu vou comprar esse apartamento que eu dou conta sozinho. Porque senão, lembrem-se, eles vão querer resolver com a mentalidade deles e muito provavelmente a mesma mentalidade quando você tinha 8 anos de idade, tá? Muito difícil pais estarem conscientes nesse processo que vocês cresceram aí. E mesmo assim, gerenciar isso com amor, tá? É difícil esse processo aí para eles e para a gente também se tornar independente também temos as nossas dificuldades, tá? Então, sejam mais assertivos e mais atentos nas escolhas de vocês, tá bom? Então é isso que eu queria falar, gente. Super beijo.